Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ellen White. Se você é membro ou já foi membro da igreja, provavelmente você já ouviu essa história de que Ellen White foi a secretária de Joseph Smith. Fiquei curioso para saber de onde veio essa informação e se ela estava correta, então a gente fez uma pesquisa. E olha, pessoal, foi difícil porque eu gosto de pegar a informação bem direitinho, então o que eu consegui encontrar na internet, em YouTube, em blogs, foi uma informação mais superficial. Sim, tinha a resposta correta, mas eu queria entrar um pouquinho mais em alguns detalhes, então eu tive que buscar mais. Vocês não têm ideia do tanto que eu pesquisei para conseguir encontrar a informação que eu queria. Basicamente, já vamos dar a resposta aqui, né? Não vamos ficar de enrolação, ninguém gosta de enrolação. Ela não foi secretária de Joseph Smith. Mas o que eu queria saber era de onde surgiu esse boato, se tinha alguma ligação de Joseph Smith com ela. E sim, consegui essa informação em alguns vídeos no YouTube. Só que parece pra mim que um vídeo ou um material copiou do outro, então eles não tinham muita informação, não tinham a informação que eu queria, basicamente. Então eu tive que procurar mesmo. Mas a gente já vai chegar lá. O que eu queria comentar sobre essa questão, Ellen White foi secretária de Joseph Smith, porque essa conversa ela é passada, então, de membro para membro nos corredores da igreja. Qual a relevância dessa informação hoje? Para mim, eu acredito que é tentar dar uma validade maior para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se utilizando da imagem de uma outra pessoa. Por exemplo, né, Ellen White é uma pessoa famosa, então, obviamente, poxa, se ela, que foi a criadora, uma das criadoras de uma outra religião importante hoje em dia, se no passado, antes dela criar essa religião, ela foi realmente a secretária de Joseph Smith, isso dá uma validade muito maior para a Igreja Mormon, porque basicamente eu tô dizendo que a Ellen White pegou algumas ideias, plagiou, copiou para a religião dela. Então, nas entrelinhas, eu tô dizendo que o mormonismo é mais importante do que a religião dela. Vamos dar uma olhadinha quem foi Ellen White. Ela nasceu em 1827, então uns 20 anos mais nova que Joseph Smith, aí uns 3 anos antes de Joseph inaugurar a Igreja Sud. Quando ela faleceu? 1915, com 87 anos. Ela foi cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, ela estava junto com outros 2 carinhas. Um era o próprio marido dela, James White, e o outro era Joseph Bates. Olha que interessante, ela tá na lista da Smithsonian. A gente já sabe que é um instituto famoso aí dos Estados Unidos. Ela tá na lista de os 100 americanos mais significativos de todos os tempos. Será que Joseph Smith está nessa lista? Olha que interessante. Uma coisa que foi surpresa também para mim, ela tem uma irmã gêmea. Pois é, a Ellen White tem uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Tem uma história aqui da Ellen White que ela levou uma pedrada na cara, cara. Ela era adolescente, 9 anos de idade. E uma menina de 13 anos tacou-lhe uma pedra na cara dela, quebrou o nariz dela, ela ficou desmaiada.
O site está dizendo que ela ficou inconsciente por 3 semanas. Cara, nunca vi alguém ficar inconsciente por 3 semanas. Quem alimentou a informação desse site? O site fala que ela tinha uma educação bem fraca, ela não estudou muito, ela começou ali no metodismo quando era criança. Cara, bem semelhante com a história de Joseph, né? O que é dito sobre ele? Educação fraca, ele não tinha capacidade educacional para produzir o que ele produziu. Ele também teve aquele acidente lá da cirurgia da perna dele quando era criança. Tô vendo algumas similaridades na história aqui. Olha, ela teve uma visão também chamada de a primeira visão. Ela teve uma segunda visão, daí parece que ela estava meio receosa de falar pro pessoal, ficou com medo, será que o pessoal vai falar, né, e tal. Então teve até um outro acontecimento posterior que ela relatou assim: enquanto orávamos, a densa escuridão que me envolvia foi dispersa. Uma luz brilhante, como uma bola de fogo, veio em minha direção. Senti como se ela estivesse sobre mim, e então minhas forças foram tomadas. Eu parecia estar na presença de Jesus e dos anjos. Novamente foi dito: torne conhecido a outros o que lhe revelei. E aí então que ela começou a contar sobre essas visões que ela teve. Em 1845, ela encontrou o carinha que viria a ser o esposo dela futuramente, era o James White. 1845, cara, é um ano depois do falecimento de Joseph. Mas ela casou com ele só em 1846. Aí Brigham Young já estava pegando os santos para ir para Utah, né? Indo mais para baixo aqui na Wikipedia, vamos ver como que os adventistas se identificam. Olha só, os adventistas se identificam como sendo o povo remanescente descrito em Apocalipse, o qual guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Para os adventistas, o testemunho de Jesus, que eles chamam, é o dom de profecia que a Ellen White tinha, o Ellen White. E olha só essa informação aqui, ela escreveu, durante a vida dela, 5.000 artigos, 40 livros. As produções literárias da Ellen White totalizaram aproximadamente 100.000 páginas. Cara, eu olhei essa informação e pensei, cara, tem alguma coisa muito estranha nisso daqui. Eu dei uma pesquisada, quantos dias tem em 60 anos? Vamos dizer, a mulher viveu o quê? 85 anos? Vamos dizer que ela começou na fase adulta a produzir textos. Em 60 anos de vida, a gente vive 21.000 dias. Ou seja, para ela produzir 100.000 páginas, ela tem que ter produzido o quê? 5 páginas por dia, sem falhar, todos os dias da vida dela? Que tamanho que era essa letra? Qual que era o espaçamento entre essas linhas? Bom, pra mim tá parecendo que um adventista adicionou essas informações, tá assim, bem parecido mesmo com as informações que a gente tem sobre Joseph Smith, por exemplo. A Wikipédia, ela não é uma fonte histórica, assim, ela tem muita informação interessante, informação válida, mas assim como qualquer produção, vai ter inclusa o viés da pessoa que produziu essa informação. Então, cabe a nossa sensibilidade dar uma analisada nas informações. Por exemplo, cara, eu não tenho motivo para duvidar de algumas coisas, mas sim dá para enxergar, ao meu ver, alguns exageros que tem sim o intuito de fazer com que o leitor simpatize com a pessoa, né? No caso aqui a Ellen White. Essa análise crítica aí é a parte fundamental de qualquer leitura. Por exemplo, pode sim ser que ela tenha sim produzido 100.000 páginas aproximadamente no decorrer da vida dela, só que para mim a leitura, somando com todo o resto, somando com todo o contexto que eu tenho de outras pessoas, como por exemplo Joseph Smith, me leva a acreditar que tem uma grande chance dessa informação ser um sensacionalismo. Um outro indício disso é porque tem a aba aqui na Wikipédia que é controvérsias sobre Ellen White. E aí quando você vê ali, tem alguns parágrafos e basicamente é 1 ou 2 linhas falando quais são essas controvérsias e o restante é só enchendo a bola dela de novo. Por exemplo, fala ali,
quando a Ellen White surgiu? Ela afirmou ter recebido uma visão logo após o grande desapontamento millerita. Dei uma pesquisada rápida para ver o que é esse grande desapontamento. Basicamente foi um carinha chamado William Miller que disse que Jesus Cristo ia vir segundo a profecia bíblica, então ele era batista. Ele disse, pessoal, Jesus Cristo está vindo, essa segunda vinda dele vai acontecer 22 de outubro de 1844. Olha, alguns meses depois da morte de Joseph Smith. Parece que o pessoal deu bastante crédito para essa informação, o pessoal ficou ali, né, esperando tal, e depois, eu não sei, o cara não tinha nenhum plano para se não acontecesse, o cara realmente acreditava que Jesus Cristo ia vir? Enfim, a informação é essa, então parece que os religiosos tiveram uma grande decepção, e eles chamaram isso de o grande desapontamento, uma crise de fé, né, então o pessoal parou de acreditar. Então o que a Wikipédia está tentando dizer aqui na parte controvérsias sobre a Ellen White é que ela surgiu logo depois desse grande desapontamento, né? Então basicamente, né, tipo, olha que conveniente, uma nova religião surgindo aí para esse pessoal que ficou chateado com a Igreja Batista. E também diz que ela surgiu aí num contexto onde muita gente estava alegando ter um monte de visões e tal, né? Então, olha aí, ó, pra gente, Sud, que não estudou sobre outras religiões, cara, a gente não sabe de nada disso. Alguém sabia que teve essa data aí, que a Igreja Batista estipulou para a segunda vinda? Alguém sabia aí que tinha um monte de gente recebendo visões e criando religiões? Isso não se encaixa com a história de Joseph Smith, fazendo ele ser somente mais um no meio desse povo todo? Né? Vamos considerar, estamos considerando opções aqui. Então, se a gente faz uma leitura bem perceptiva sobre o viés de quem está escrevendo a informação, a gente percebe, né? Olha aqui, em 2 linhas só que falou, ó, parece conveniente ela ter surgido aí logo depois desse desapontamento, né? E também ter alegado visões quando muita gente estava tendo, mas daí o resto de um textão enorme falando... Randall Balmer descreveu ela como uma figura mais vibrante e fascinante da história da religião americana, uma das personagens mais fascinantes de seu tempo. Então assim, né? Tô querendo informações sobre as controvérsias. No outro parágrafo fala o quê? Outra controvérsia dela, que ela foi acusada de racismo e plágio. Eu até pensei, ué, eu não tinha visto imagem da Ellen White antes. Aqui no meu estudo, eu encontrei uma foto dela preto e branco e, cara, quando eu olhei, eu pensei, cara, ela parece ser negra. Daí foi acusada de racismo, daí eu dei uma pesquisada, não, a Ellen White era white mesmo. E olha só, entre outras polêmicas, inclui ela ser contra casamento entre brancos e negros. E também contra o consumo de carne. Alguém tá achando alguma similaridade com a história de Joseph Smith? Racismo, plágio, contra casamento entre brancos e negros. Se bem que casamento entre branco e negro era mais a questão entre Brigham Young. Mas olha, ela é da época de Brigham Young. Mais do que da época de Joseph Smith. Racismo, plágio tá totalmente ligada com Joseph Smith. E até a questão de comer carne, né, estava inclusa ali na palavra de sabedoria de Joseph Smith, ela só não vingou hoje. Né? Essa palavra de sabedoria deu uma adaptada hoje, então meio que todo mundo esquece o que está escrito lá, que é para não comer carne, não tomar bebidas quentes, fruta só da estação. Foram revelações de Joseph Smith? Ou eram informações que estavam circulando na sociedade naquela época? Agora, indo para um estudo feito por pessoas que são contra a Igreja Adventista, estudiosos confiáveis, é o que está escrito aqui, como o Dr. Walter Ray e também o Dr. Fred Veltman, desenvolveram um estudo sobre a história da Igreja Adventista, mais ou menos como membro fiel, né? E eles dizem assim, olha, alguns adventistas ficam horrorizados ao ouvir que várias das visões e profecias de Ellen White foram baseadas nos escritos de Joseph Smith. Olha, uma história de plágio, a Ellen White baseou os escritos dela em escritos de Joseph? Olha, o que eu vou falar? Ladrão que rouba ladrão, 1000 anos de perdão, né?
E eles comentam aqui que esse estudo deles é baseado em 20 anos de estudos e eles têm aproximadamente 80 caixas de documentos coletados. Bom, eu não vou ler tudo, porque eu tenho esse estudo deles, mas realmente é muita coisa. Basicamente eu vou pegar algumas partes aqui interessantes. Eles falam sim, a Ellen White plagiou grandes quantidades de material. Basicamente o que eles dizem que ela fazia, ela pegava alguns materiais prontos já, ela fazia algumas leituras e ela copiava mudando algumas palavrinhas só. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil de detectar esse plágio. Quem tiver interesse em estudar essas informações está no livro Profeta Adventista do Sétimo Dia, Suas Falsas Afirmações Refutadas, no capítulo Um Grande Plágio. A gente já fez um estudo sobre os plágios de Joseph Smith, né? Então a gente já está entendendo mais ou menos quem já assistiu nossos episódios sobre o plágio e entende como isso acontece. Teve, por exemplo, uma carta que o filho da Ellen White, o Willie, escreveu para um historiador em 8 de janeiro de 1926, e ele conta como que a mãe dele copiava. Ele falava, ela fazia estudos, né, estudos das escrituras, estudos de outros escritores religiosos. Para ela, né, era um prazer estar estudando essas coisas, e que ele disse, ela achava uma conveniência e economia de tempo usar a linguagem total ou parcial desses outros escritores. Porque ela sabia que, por revelação, Deus desejava transmitir aquela informação aos seus leitores. Entendeu? Faz o plágio e ainda com a consciência limpa. Porque para quem está lendo, quando a Ellen White ou quando o Joseph Smith chega e fala assim, Deus me deu numa revelação que é para fazer tal coisa, a pessoa que está lendo entende, cara, tipo, Deus apareceu para ele, Deus falou, ele ouviu a voz de Deus? Não, não é explicado. Tudo bem, ele pode falar assim, através da minha leitura tive uma revelação. Pode ser. Aí vai lá e cita a leitura de tal pessoa, o livro que ele encontrou aquela informação. Agora, do jeito que a informação é passada, induz os fiéis a acreditarem numa coisa diferente do que é a realidade. Eles citam no estudo também, o relatório oficial do Dr. Veltman concluiu francamente que não só Ellen White copiou vorazmente as obras de outros escritores, mas tanto ela como seus colegas de trabalho mentiram deliberadamente para encobrir a verdade da sua cópia. Aqui está um relatório das conclusões do Dr. Veltman, daí ele cita ali como eles chegaram nessas informações. Alguma similaridade com o mormonismo? Plágio, uma mentirinha aqui, algumas outras informações que são bem convenientes, como de época, precisar mentir sobre algumas informações, pedir para outras pessoas mentirem também sobre essa informação. E olha que eu não sou contra a Igreja Adventista, nunca estudei sobre ela. O meu primeiro estudo sobre a Igreja Adventista foi esse daqui, para poder fazer o episódio sobre a Ellen White. E olha só que assim, nem precisando me aprofundar muito, como eu me aprofundo nos estudos da Igreja Sud, eu já consigo encontrar informações interessantes que me levam à mesma conclusão que eu tenho sobre Joseph Smith. Mas obviamente, isso aqui é um estudo superficial. Vamos ver o que a Ellen White, ela própria, fala sobre ela e sobre os ensinamentos dela. Em 1873, ela disse... Alguns estão prontos a perguntar, quem disse essas coisas à irmã White? Eles até me perguntam, alguém lhe contou essas coisas? Eu poderia responder sim, o anjo de Deus falou comigo. Mas para o futuro não menosprezarei os testemunhos que Deus me deu, para dar explicações, para tentar satisfazer mentes tão estreitas, mas tratarei todas essas questões como um insulto ao Espírito de Deus. Parece que ela está dizendo que recebeu essas informações de outros escritores, ou parece que ela está dizendo que Deus falou isso para ela e quem duvidar está insultando o próprio Deus? Tem um tópico nesse estudo deles que fala sobre a conexão entre Ellen White e o mormonismo, então chegamos na parte interessante. Realmente eles falam, sim, ela teve alguma conexão, mas é mais a questão do plágio e uma outra questão que a gente já vai ver. Mas vamos dar uma lidinha aqui o que ele fala. É um fato bem conhecido que Ellen tinha um apetite voraz por ler e pegar emprestado pensamentos, ideias e palavras de outras pessoas. Existe
alguma evidência de que os escritos, ensinamentos e práticas de Joseph Smith, o profeta Mormon, influenciaram Ellen White? No meio desse copiar-colar aí da Ellen White, ela incluiu Joseph Smith? Muitos dos parentes de Ellen White tinham ligações com os Mormons e o mormonismo estava florescendo na época e área onde Ellen viveu nos primeiros anos de sua vida. Em 1842, a prima de segundo grau de Ellen, a Agnes, se tornou esposa do profeta Mormon Joseph Smith em Nauvoo. Já chegamos na conexão que a gente queria, mas vamos dar uma olhadinha, vamos ler aqui o resumo desse estudo dos caras. Eles dizem assim: Ellen White usou plágio massivo e enganoso. Ellen White afirmou que ela não gerou, mas recebeu de Deus suas informações, inclusive suas visões. Pesquisas feitas por estudiosos confiáveis, como o Dr. Walter e o Dr. Fred Veltman, indicam que pouco ou nenhum material novo realmente veio da própria Ellen White. Em vez disso, a maior parte, se não todo o material de seus escritos e até mesmo de suas visões, veio de outras pessoas. Ellen White cresceu onde o mormonismo estava florescendo. Muitos de seus parentes aceitaram o mormonismo, incluindo sua prima de segundo grau, esposa de Joseph Smith. Olha só, chegamos então na parte onde eu levei mais tempo, na verdade, do meu estudo. Tudo isso que eu li para vocês, fácil de encontrar na internet. Mas eu queria saber qual era a conexão na árvore genealógica que conecta a Ellen White com essa tal de Agnes e se realmente eles estavam conectados com o mormonismo. Eu dei um chat GPT, ele já me mandou para o lugar errado, por isso que eu levei mais tempo ainda para encontrar. O chat GPT falou que a avó materna da Ellen White e da Agnes era a mesma, a Betsy Harmon. Aí o chat GPT falou que os filhos dessa Betsy Harmon eram vários, né? Incluindo a Eunice Harmon, que daí era a mãe da Ellen White, e o pai dessa Agnes, que era Cyrenius Harmon. E foi aí que fez eu perder um tempão, porque eu tava procurando essa Betsy Harmon, não achava ela nunca. Poxa, chat GPT, você me levou pro lugar errado, hein? Tive que entrar no Family Search para conseguir encontrar a árvore genealógica das duas e fazer a conexão. Foi meio difícil, levou um tempo, mas consegui. E também confirmei com o Wiki3, que é tipo a árvore genealógica da Wikipedia. E olha só, para quem gosta de teoria da conspiração, a Ellen White foi a 7ª filha e essa Agnes foi a 7ª esposa de Joseph Smith, olha. Obviamente isso quer dizer simplesmente nada. O que aconteceu é que essa Agnes, então o nome dela era Agnes Moulton Colbrith. Daí ela ganhou Smith depois, porque ela se casou com o Don Carlos. O Joseph Smith tinha um irmão chamado Don Carlos. O Don Carlos morreu em 1841, então em 1842 ela se casou com o irmão do Don Carlos, o Joseph Smith. A ligação entre as duas fica mais fácil se eu mostrasse visualmente, mas vamos tentar explicar aqui para vocês entenderem. Elas têm a mesma bisavó em comum. E pelo chat GPT, então, se eu tenho a mesma bisavó que alguém, isso me torna primo de segundo grau dessa pessoa. Então essa informação tá certa. Joseph Smith se casou com a prima de segundo grau da Ellen White. Então vamos ver lá. A Agnes, o nome dela era Agnes Moulton Colbrith. Os pais dela eram o Joseph e a Mary. Aí os pais dessa Mary eram Benjamin e Mary. E os pais dessa outra Mary eram John e Mary. Então essa terceira Mary aqui, que era a bisavó em comum, é a Mary Hasty. E eu fui um pouquinho mais longe ainda, eu vi que os pais dessa Mary eram Daniel e Mary. Também, cara, 4 Marys. Então vamos pular lá para a genealogia da Ellen. Então, o nome dela não era White, né? White é de casada, ela era Ellen Gold Harmon. Os pais dela eram Robert e Eunice. Aí os pais do Robert eram Daniel e Sarah. E daí os pais do Daniel eram John e Mary Hasty, que é essa mesma bisavó em comum.
Ainda tinha ficado meio confuso na minha cabeça porque eu não consegui visualizar, então basicamente eu coloquei o nome dos meus parentes nos nomes, né, eu coloquei a minha bisavó no nome da bisavó dela e fui chegando até ver quem seria atualmente isso para mim hoje. O parentesco da Ellen e da Agnes era como se fosse o meu filho com o filho da minha prima. Nesse site da Wikitree, fala um pouco sobre a história dela, dessa Agnes. Ela se casou com o Dom Carlos em 1835 em Kirtland. 6 aninhos depois, então, ele faleceu, 1841. E em 1842 ela se casou com o Joseph Smith, então, nosso queridão. Daí em 44 ele é morto. Em 1846 ela se casou com o primo deles. Qual que era o nome do primo? George Albert Smith. Cara, eu nem lembrava que George Albert Smith era primo de Joseph Smith. Então, lembrando que ela era esposa plural de Joseph Smith e também de George Albert Smith. Então, ela não era a única esposa dele, não. E olha que interessante, daí os Mormons estavam sendo perseguidos, eles foram para Winter Quarters, depois eles iam para Utah. E o que aconteceu aqui? O nosso querido George Albert Smith foi para essa excursão sem ela, largou ela assim, deixou ela para trás. E então em 1847 ela casou com o quarto marido dela, que era o William Pickett. Ela teve filhos gêmeos, que deu o nome de Dom Carlos e William. Aí esse William Pickett resolveu fazer aquela viagem para Califórnia, a viagem do ouro, né? Tava encontrando ouro em Califórnia, vamos para lá. A Agnes e as crianças foram juntos com ele também, passando ali através de Utah. Então foi meio que na época de 1850. Ficaram um pouco em Utah, depois foram para Los Angeles, depois ficaram em São Francisco. A Agnes morreu em 1876, olha, um ano antes do falecimento do Brigham Young. Bom, as informações que eu consegui coletar são essas. Então, a conexão de Ellen White com Joseph Smith é essa prima de segundo grau, que se casou com o irmão de Joseph, com Joseph, depois com o primo de Joseph, que já era um outro profeta da igreja, George Albert Smith. Isso influenciou a Ellen na criação da religião dela? Não sei, provavelmente. De acordo com os estudos que eu consegui coletar sobre a Ellen, tem chance dela ter plagiado material mormon ou de outras religiões? Provavelmente. Mas isso não faz a igreja mormon ser a fonte da informação, ou mais relevante do que a igreja adventista. Para mim, dentro dos estudos que eu fiz, as duas religiões só se conectam pelo mesmo comportamento: alegar visões, copiar material, dizer que é profeta, criar uma religião. Enfim, teve alguns vídeos que eu assisti também. Por exemplo, o vídeo do Victor Neri. Para quem não conhece, ele é um membro da igreja que faz alguns vídeos também no YouTube, defendendo a igreja, falando algumas coisas do evangelho. Ele abordou esse assunto da Ellen White, se ela era secretária ou não de Joseph Smith. Realmente ele passou a informação da conexão, ele falou não era secretária. Ele contou que a Ellen era prima de segundo grau da menina que casou com o irmão do Joseph, depois com o Joseph. Mas alguns pontos que eu tomei nota aqui do livro dele é que ele fala: a Ellen White, né, apesar de não ter sido secretária de Joseph, ela plagiou o material do Joseph, que foi o que a gente concluiu aqui no nosso estudo. O Victor Neri falou no vídeo dele, não tem como duvidar, isso aqui é óbvio que ela plagiou assim, material de Joseph Smith. E também ele comentou da arquitetura, ele falou, a arquitetura adventista é bem parecida com a Sud. É engraçado, né? Ele buscou informação para ver que a Ellen plagiou, sobre a arquitetura, sobre essas informações. Mas, cara, a informação sobre a história da igreja tá tão similar a essa, tá tão fácil de encontrar, só dá uma estudadinha também, né? Porque para um membro da igreja falar que a Ellen White plagiou o material de Joseph Smith, que não tem como duvidar, que é óbvio, né? E as informações, quando eu apresento essa informação, Joseph Smith também plagiou, né? Qual vai ser o comportamento dele mediante essa informação? Vai fazer a pesquisa? Não sei. Vai ser tão óbvio quanto o plágio da Ellen White foi? Outra coisa interessante que eu encontrei nos vídeos que eu assisti, tem um cara chamado Michelson Borges, é um adventista, então ele está defendendo a igreja adventista, porque é isso, eu fui buscar informação nas duas fontes, tanto adventista quanto contra.
ele critica o mormonismo, ele fala, não, os mormons acreditam que o livro de Mórmon é melhor que a Bíblia. E eu fui lá para Utah e perguntei para um líder deles, e o líder falou, o livro de Mórmon é melhor que a Bíblia. Cara, eu não acho que um líder da igreja ia falar isso, né? Então assim, ele poderia ter citado que líder era esse. Para mim tá parecendo uma informação falsa. E olha que eu não defendo a igreja, eu só acho que isso aí a igreja não ia falar, cara, não ia falar. Nas entrelinhas, sim, a igreja levanta algumas argumentações para dizer, não, o livro de Mórmon ele é mais atual, às vezes ele é mais concentrado em informações, mas do jeito que esse cara falou no livro dele, no vídeo dele, a igreja não responde desse jeito. E outra coisa interessante que ele falou que os adventistas, está falando bem dos adventistas, ele fala, é o segundo maior depois do catolicismo. Cara, essa história eu já escutei nos mormons também, é sempre isso, né? Eles falam, a gente é a igreja maior no mundo, com maior crescimento, isso daí é papo de corredor. Pessoal, se eu não me engano, a religião em maior crescimento é a igreja muçulmana. A gente vê que essa tentativa de inflar a imagem da própria religião não é especial da Igreja Sud, não, né? Olha aqui, os próprios adventistas fazendo a mesma tática. E eu fui para um outro vídeo, o vídeo é Pregação Adventista, o nome do publicador. Eles contam a história da Ellen White, fala de um William Foy, teve algumas visões. A Ellen White também teve algumas visões. Mas eles colocam o mormonismo no meio de uma forma bem interessante. Eles falam, Satanás, olha Satanás, colocam Satanás também no meio. Satanás sabia que um profeta verdadeiro de Deus estava vindo para a Terra, que no caso era Ellen White, né? Então, ele colocou Joseph Smith no caminho para sujar a cara, sujar a imagem dos profetas, né, para a população ficar meio cética sobre profetas, dificultando então a profeta verdadeira, que era Ellen White, de chegar e ter uma boa aceitação popular. Olha só, cara, então colocaram Satanás no meio e ainda Joseph veio como um profeta falso para sujar a cara dos profetas, hein? E mais uma coisa interessante ainda que eles falaram, Ellen White, coitada, a menininha da fazenda, tinha tão pouco estudo e olha o tanto de material religioso que ela produziu. Não faz sentido que uma pessoa com o ensinamento, com a educação que ela tinha, fazer isso sem a ajuda de Deus. Olha, cara, a mesmíssima história. Quando a gente é membro Sud, a gente acredita, a gente acha que é especial, mas quando a gente faz um estudo, a gente vê que não passa de um grande plágio, né, e cópia de outras ideias, de outras táticas religiosas. Espero que eu tenha trazido alguma informação para vocês, que essa informação seja de valia para esse estudo sobre a história da Igreja Sud, mesmo que a gente esteja focando mais em uma outra religião, mas que a associação seja válida. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.